Boa noite. Boa noite a todos e a todas, né, os diretores, servidores presentes, aqueles que nos assistem. Nós expandimos o convite, dada a relevância do tema, né, a todos os servidores, a toda a sociedade, porque é um tema que afeta não só os servidores públicos, mas também a sociedade em geral, na medida em que é um projeto de lei que, do nosso ponto de vista, e conforme vai ser feita a apresentação pelo técnico do GES, o Tiago, que já é conhecido, né, dos servidores, ele traz um prejuízo aos servidores públicos, no que diz respeito a uma ameaça, inclusive aos seus direitos, às suas conquistas. Nós temos feito uma avaliação, inclusive, de que muito que nós já conquistamos e de muitas das nossas lutas, do que a gente tem a conquistar ainda, está em risco se esse projeto for aprovado. Mais ainda, se aprovado na esfera federal, houver em nível estadual a adesão, né, necessária que o projeto dispõe para que os estados possam ter ampliação do prazo para pagar suas dívidas. Então, nós achamos assim, de extrema relevância, talvez o mais importante assunto a ser tratado agora, por todos, pelos servidores públicos e pela sociedade em geral, porque também haverá uma precarização do serviço colocado à disposição da sociedade. E a gente tem que lembrar que toda a sociedade é usuária de serviço público, toda. No nosso caso, por exemplo, não é uma camada mais baixa na sociedade com um patamar, né, um poder aquisitivo menor que recorre ao judiciário. Independe do poder aquisitivo, as pessoas terem que recorrer ao judiciário. E o judiciário precarizado, sem pessoal, com servidores desvalorizados, que não haja investimento em capacitação. Então, tudo isso, é óbvio, vai afetar não só o servidor, mas também os usuários do serviço. Então, é importante que a gente faça esse debate, que a gente compreenda esse projeto, para que as pessoas possam realmente verificar, né, constatar a importância de se mover. A gente espera, nesse momento, em relação a esse projeto, que não aconteça o mesmo que aconteceu na época da reforma da Previdência, em 1998, quando nós fizemos mobilização, convocamos a categoria, né, o movimento sindical mineiro, para levar caravanas em Brasília, porque a reforma da Previdência, além de impor um tempo maior para aposentar, ainda ia aumentar o desconto da Previdência, porque na época se pagava os 11% para saúde e Previdência. E ali se estabeleceu um percentual mínimo de 11% só para a Previdência. E os servidores não acataram as reivindicações no nível que se precisava de mobilização, as convocações das entidades, e a gente teve uma situação que a gente não quer que aconteça agora. Por isso que chama a atenção e está insistindo tanto nesse debate e na necessidade de mobilização. O que os servidores fizeram? Só perceberam a reforma previdenciária no contra-cheque imediatamente posterior à aprovação. Porque o contra-cheque veio, então, com 3,2% a mais. Porque você passou a ter para a Previdência 11% e os 3,2% separados da saúde. Então, o que aconteceu? Os servidores começaram a ligar para o sindicato. Por que é que o desconto veio maior no meu salário esse mês? E aí a gente respondia, é porque nós não conseguimos, servidores públicos, ser fortes o suficiente, fazendo a disputa necessária que tinha que ser feita para que esse projeto não fosse aprovado. Então, é a reforma da Previdência para a qual a gente tanto convocou a mobilização e muitos não acataram. Em relação a isso, então, a gente quer que esse projeto seja combatido agora. A gente sabe que ele é fruto de uma pressão do mercado, e se os servidores públicos e a sociedade não fizerem o contraponto, né, não fizerem a disputa política, ele vai ser aprovado e nós é que vamos carregar, né, mais esse prejuízo e sermos responsabilizados, né, porque não houve uma mobilização, um entendimento da sociedade para a gravidade que representa esse projeto de lei. Inclusive amanhã, só já adiantando, eu vou chamar o Tiago, amanhã nós teremos na Assembleia Legislativa de Minas Gerais um ato público, né, onde será entregue um manifesto ao presidente da Assembleia, ao líder do governo, porque nós também vamos mover o Estado de Minas Gerais, o governador do Estado de Minas Gerais, contra o projeto, além das manifestações em Brasília. Então, estão todos os servidores convocados, servidores e não servidores,
né, para que amanhã apoie esse ato público contra a aprovação do PL 257, para que a gente possa evitar prejuízo tanto para a categoria em geral, para todo o segmento, né, do funcionalismo público, quanto para a sociedade. E para mostrar o porquê que a gente tem que se mover, a importância dessa mobilização, por que os servidores precisam se unir e fortalecer essa luta, eu convido o Tiago, que é o nosso técnico da subseção judiciária do Sejusmig e do Sinjus, para que ele possa fazer uma explanação para a gente possa entender melhor esse projeto. Com a palavra, Tiago. Obrigado, Sandra. Boa noite a todos. Boa noite a todos que estão nos assistindo, boa noite aos que estão presentes aqui. Bom, a ideia hoje então é fazer uma apresentação do que é esse PLC 257, né? Quais são as implicações que ele vai ter para os servidores, para todo o serviço público. Né? Eu gostaria de fazer uma divisão dessa minha fala hoje que eu acho importante, que é fazer uma contextualização histórica do projeto. Né? Porque como ele tem como objetivo... ele tem dois objetivos. O primeiro deles é a renegociação da dívida dos Estados com a União. Né? Os Estados têm uma dívida com a União, com o governo federal, e eles estão em grande dificuldade financeira e, por isso, precisam de uma renegociação. Não estão conseguindo pagar, né? Em português bem claro. Então, os governadores estão demandando ao governo federal a renegociação de suas dívidas. Né? E o segundo objetivo, além dessa renegociação das dívidas, é um ajuste fiscal. Né? O governo federal não vai permitir que essa renegociação seja feita sem que os estados deem uma contrapartida a ele. E essa contrapartida vai se dar na forma de um ajuste fiscal, né? Que nós vamos detalhar ao longo da apresentação. Então, começando pela questão da contextualização histórica, vou voltar um pouco no tempo, acho que eu nem cheguei a colocar aqui, mas tudo bem. Em 1997, esse problema da dívida já é um problema antigo. Né? Em 1997, o governo federal promulgou uma lei parecida com essa. A lei também tinha como objetivo renegociar a dívida dos estados, tinha como objetivo alongar o prazo de pagamento da dívida e também exigia contrapartida dos governos estaduais para que essa ampliação do prazo de pagamento fosse feita. Naquela época, em 1997 até 2008, a leitura predominante é de que aquela lei funcionou. Os estados estavam sendo capazes de dar conta de pagar a dívida nos termos da lei de 1997, mas quando chegou em 2008, 2009, quando a crise americana rebateu com grande força na economia brasileira, a crise do subprime americano de 2007, isso mudou. Os estados começaram, a partir dali, já a começar a ter uma dificuldade maior, tanto em termos de receita, quanto em termos de despesa. Porque a gente tem que pensar o orçamento público, né, a realidade financeira dos estados, pelas duas óticas, da receita e da despesa. Tanto a receita começou, a partir daquele momento, a diminuir, a receita dos estados e a receita do governo federal, com a crise econômica, e como a despesa também começou a aumentar. A despesa vem aumentando e ela tem que aumentar. Né? Desde a Constituição de 88, a Constituição Cidadã, a despesa, o gasto público no Brasil, ele vem aumentando. E vem aumentando ainda mais nos últimos 10, 12, 13 anos, porque a sociedade brasileira foi se tornando mais complexa e foi demandando cada vez mais gasto do setor público. Né? Muitas pessoas demonizam o gasto público, mas isso não deve ser feito assim, na nossa visão. Né? Por exemplo, quando a gente constrói uma universidade pública no Vale do Jequitinhonha, né, aquilo vai atender pessoas que antes não teriam aquela possibilidade de estudar numa universidade pública federal, com ensino gratuito e de qualidade. Então, quando você toma a decisão política de construir uma universidade pública no Vale do Jequitinhonha, aquele gasto não vai se dar só no momento da construção da universidade. Né? É um gasto que vai se incorporar permanentemente no orçamento público. Eu dei o exemplo da universidade pública em Jequitinhonha, mas são diversos outros gastos que passaram a fazer parte da realidade do Estado brasileiro, com o passar do tempo. Diversos programas de infraestrutura, programas sociais, todos os programas que beneficiaram grandes parcelas da população. Então isso se rebate na finança pública como aumento da despesa. E por outro lado, devido à crise econômica, com algumas exceções em alguns anos, 2010, 2012, com um crescimento um pouco maior, a receita não vem crescendo na mesma proporção do aumento do gasto. Isso é uma realidade.
Então, esse é o contexto histórico desse projeto de lei. Você tem uma situação onde os estados tinham algum equilíbrio até 2008, na sua relação entre receita e despesa, mas com o aumento do gasto necessário, o aumento do gasto público necessário, e o aumento da receita não na mesma proporção, você precisa, de alguma forma, fazer com que essas duas variáveis caminhem de melhor maneira, receita e gasto. A solução que sempre é dada no Brasil é corte de gasto. E é sempre o corte do gasto que é importante para a maioria da sociedade. Do gasto com educação, do gasto com saúde. A gente ouve isso na televisão o tempo inteiro, principalmente no momento como atual, momento de crise econômica, momento complicado. O governo anuncia corte do Ministério da Educação, o governo anuncia corte do Ministério da Saúde. Só que existe uma variável que poucos discutem e poucos trabalham, nessa questão do corte da despesa. Esse valor que eu trouxe aqui para a gente poder pensar um pouco nele, que eu acho importante. No ano passado, o governo federal pagou 500 bilhões de reais de juros da dívida pública. Só juros. Né? Isso representa, em relação ao que o governo arrecadou também no ano passado, cerca de 38%. Então, a receita total do governo federal de 1 trilhão e 300 bilhões aproximadamente, teve 38% comprometida com o pagamento de juros da dívida. Então, o governo volta e meia anuncia cortes de 10 bilhões, de 20 bilhões no orçamento. Isso não significa, em termos proporcionais, quando você compara com o gasto da dívida pública, do juro da dívida pública, quase nada. E ninguém discute isso no Brasil. Ninguém faz essa disputa. A Sandra estava falando de disputa aqui. Essa é uma disputa muito importante. E nós que estamos trabalhando do lado mais fraco, né, do lado dos trabalhadores, precisamos fazer. Precisamos discutir isso no Brasil. O governo corta a educação, corta a saúde, porque, entre aspas, precisa para poder ajustar a receita e despesa, mas ninguém discute isso aqui. Nesse momento em que a gente está vivendo essa situação de discussão política muito acirrada, diversas entidades se manifestaram ou contrárias ou favoráveis ao impeachment, né, da Presidenta da República. Associações de médicos, juristas, movimentos sociais, movimentos artísticos. Agora, a FEBRABAN, que é a Federação dos Bancos, não se manifestou. Por que será? Eles não se manifestam nunca, porque eles sempre ganham. E é aqui que eles ganham. É um efeito Robin Hood ao contrário. Eu tiro o dinheiro da sociedade através de impostos, de todo mundo que produz, que trabalha, principalmente nós trabalhadores, empresários, os pequenos e médios empresários que pagam muito imposto, isso vai para o governo e 38% vai para o sistema financeiro. Eu acho que essa é uma discussão muito importante, que precisa ser feita no Brasil, que precisa ser levantada pelas centrais sindicais, né, por todos nós que militamos do lado mais fraco nesse sistema, né, na luta capital-trabalho. Se a gente comparar, por exemplo, com 2014, teve um crescimento de 61% esse pagamento do juro da dívida pública. É um crescimento absurdo. A receita total da União não cresceu nessa proporção. 60% é um crescimento quase que inacreditável. Nada cresce 60% de um ano para o outro. Mas o lucro do sistema financeiro retirado do orçamento público cresceu, em termos nominais, 61% na comparação 2014-2015. Então, dada essa questão histórica, dada essa questão da importância de se discutir outras maneiras de fazer a disputa pelo orçamento público, principalmente essa questão do juro, vamos entrar agora na questão propriamente dita do projeto em si, né? Como eu disse, ele tem o objetivo de renegociar a dívida dos estados. A dívida dos estados está acumulada em torno de 475 bilhões de reais. Isso é cerca de 10% do PIB do Brasil no ano passado. Então é um problema, de fato, ninguém está questionando que esse não seja um problema relevante. E devido ao montante muito grande e ao fato da receita dos estados estar caindo, os estados estão em dificuldade para pagar as prestações, né? Então o governo está propondo o alongamento desse pagamento. Pode ir. No projeto, o governo está prevendo que o Estado ele tem a opção de aceitar ou não participar do projeto, né, do projeto de lei, da lei, né, do novo contrato. Nós temos um contrato vigente, que é a da lei de 97, agora tem essa proposta do PL, agora de 2006.
Se o Estado decidir aceitar, porque ele tem a opção de não aceitar, né, essa é uma disputa que pode ser feita, como a Sandra também falou, o Estado pode não aceitar o projeto. Se ele aceitar, obviamente, vai prorrogar por mais 20 anos, além do que já está previsto na lei de 97, e o governo está prevendo que, no agregado de todos os 26 estados mais o Distrito Federal, cerca de 10 bilhões a menos de pagamento das parcelas da dívida no ano que vem, 19 bilhões em 2017 e 17 bilhões em 2018. Isso no agregado dos estados e do Distrito Federal. Vai dar uma folga, mas não resolve o problema, né? E no caso de Minas Gerais, por exemplo, o governo do estado orçou para pagar dessa dívida com o governo federal 5 bilhões para esse ano. Está orçado, né? Isso representa aproximadamente 8% que se prevê para arrecadar nesse ano de 2016. Agora, esse percentual, 5 bilhões, em relação ao total que a gente prevê de arrecadação. Essa arrecadação do governo, parte dela é previsto pela Constituição que tem gastos obrigatórios, né? Então, essa proporção de 5 bilhões em relação ao que não é gasto obrigatório é um pouco maior. Então, sacrifica-se um percentual grande do orçamento do Estado com o pagamento dos juros. Então, se o governo federal aceita receber menos mensalmente, sobra uma folgazinha para o Estado fazer outras coisas. E o que o governo federal quer assegurar é que, vamos dizer em bom português, é que o governo do Estado não faça nenhuma bobagem com esse dinheiro que sobrar. Por isso é que vai existir a contrapartida. Por isso que o governo federal quer, olha, você vai me pagar uma prestação menor, ao invés de 5 bilhões, vamos supor, não, você vai me pagar 3 bilhões. A conta ainda não está feita, por isso que eu não estou falando quais são os valores corretos, né? A conta não foi disponibilizada pelo Ministério da Fazenda. Mas se forem 3 bilhões, sobram 2 bilhões e 200 para o governo do Estado. E o governo federal não quer que esse dinheiro seja usado de maneira perdulária, vamos dizer assim, né? Quer que isso seja controlado. A título de exemplo, eu coloquei aqui a dívida de Minas, daqueles 475 bilhões, é em torno de 80 bilhões. É a segunda maior dívida, só perdendo para São Paulo, que é uma dívida de 220 bilhões de reais. O orçamento inteiro do governo dava para pagar a dívida, o estoque da dívida do Estado. Se a gente sacrificar, não fizer nada, fechar o Estado durante um ano, tipo hipotético, você consegue pagar a dívida que você tem com a União. Obviamente o Estado não vai fazer isso, né? Mas só para ilustrar como essa dívida é importante, como ela tem um valor muito alto, um impacto muito grande. Um ano de arrecadação total do Estado significa aproximadamente o total da dívida que o Estado tem com a União. Então, o Estado decidindo assinar o contrato, decidindo aderir a essa proposta da União para poder pagar menos por mês para a União, ele vai ter de, nos próximos 24 meses, implantar um rol de medidas, que são as contrapartidas que o governo federal está exigindo. São as seguintes, que aí é que vai ter um impacto sobre a vida do servidor, sobre a vida do servidor público e sobre o serviço público em geral. Como a Sandra disse, pode implicar na precarização do serviço público. Primeiro, nos próximos 24 meses, o governo do Estado não pode conceder vantagem, aumento, reajuste ou adequações de remuneração de qualquer natureza, exceto o que está previsto no artigo 37 da Constituição Federal, que é a revisão anual geral, que é a nossa database aqui, né, que também tem uma lei estadual que a prevê. Então, não pode, nos 24 meses, se assinar o projeto, não pode fazer nada daquilo a não ser database. Então, toda vantagem que o servidor já tem, ele continua tendo. Agora, nada novo poderá ser concedido nos próximos 24 meses. Nada novo. Absolutamente nenhuma vantagem remuneratória. Nada. Então, tudo que vocês estão pensando aí que tem na carreira, o IQM, tudo isso, não pode. É o que está escrito no projeto de lei. É o que está escrito. É claro que eu não vou entrar nessa seara, que é uma seara de discussão jurídica, mas aí é uma questão que pode ser discutida. Mas o texto frio da lei está dizendo isso. Essa é uma consequência, né?
Isso a título de pessoal. Também nos próximos 24 meses eu vou ter que limitar o crescimento das outras despesas correntes que eu tenho no governo do Estado ao crescimento da inflação. Então, se eu tenho uma despesa corrente qualquer, uma despesa de obra, por exemplo, que está prevista no orçamento, se ela foi de 5 milhões, a inflação foi de 10%, no ano seguinte ela só pode ser de 5.500. Não pode aumentar. Então, eu estou travando a máquina pública. Se eu tiver a necessidade, eu falei dessa questão de demanda social por diversos motivos. Se a sociedade tiver uma determinada demanda que exija do governo um determinado gasto, falando de maneira bem geral, não vai poder ser atendida se for além do crescimento da inflação. A lei está limitando, está impedindo nos próximos 24 meses o governo do Estado de fazer esse aumento da sua despesa corrente além da inflação. Terceiro item, um item mais relacionado à questão de despesa financeira. Eu estou impossibilitado de conceder qualquer tipo de vantagem, por exemplo, tributária, para uma empresa que queira se instalar num determinado estado nos próximos 24 meses. Se eu assinar um contrato com o governo federal, eu estou proibido de fazer qualquer tipo de incentivo tributário ou financeiro nos próximos 24 meses. O quarto, volta a rebater a questão de pessoal, que é a suspensão de admissão ou contratação de pessoal, inclusive por empresas estatais. Então, não posso contratar pessoal. Se eu precisar contratar pessoal, não posso. Se eu assinar o contrato, tem que ser suspenso nos próximos 24 meses a partir da assinatura. Exceto nas áreas de educação, saúde e segurança. O quinto item, esses itens estão elencados nessa ordem, mas não quer dizer que eles têm que ser feitos em determinada ordem nem nada, é só a forma que a lei está elencando. O quinto item proíbe, ou melhor, obriga a redução de 10% da despesa com cargos de livre provimento. Eu chamo a atenção aqui porque a concessão de vantagens, de parcelas remuneratórias adicionais é vetada. Agora, livre provimento, redução só de 10% em relação ao meio do ano de 2014. É muito interessante isso, A lógica que está por trás disso, na minha opinião, é uma lógica clara de precarização do serviço público. Porque eu não posso conceder ao meu servidor concursado vantagem adicional, mas eu só vou precisar cortar em 10% cargo comissionado, cargo de livre provimento. Imagino eu que seria o ideal que eu cortasse 90% aqui e continuasse tendo algum tipo de impacto menor lá no primeiro item das vantagens concedidas aos servidores públicos. Bom, essas são as chamadas medidas de curto prazo. Nos próximos 24 meses eu tenho que fazer tudo isso, tenho que manter isso. Agora, estruturalmente, para garantir que o Estado vá manter uma gestão fiscal responsável, a lei também está exigindo a aprovação do que pode ser chamado de uma lei de responsabilidade fiscal estadual. Uma série de medidas que serão estruturais, não vão ser só nos próximos 24 meses, nos próximos 3 anos. Vão ser permanentes, e vão estar editadas na forma de uma lei estadual, uma lei de responsabilidade fiscal estadual. A primeira delas é a instituição do regime de previdência complementar, que já foi instituído no governo federal. No estado onde não houver ainda o regime de previdência complementar, tem que ser instituído, ou seja, quem quiser ganhar além do teto vai precisar fazer uma contribuição adicional. Isso para os novos, para quem não está. A lei exige que se faça isso. Então isso é estrutural, isso vai ser permanente. O servidor que ingressar vai estar restrito ao teto, e se quiser ganhar mais quando se aposentar, vai precisar fazer uma contribuição extra para esse regime de previdência complementar, como já existe na União, já há alguns anos. O 2, a instituição de monitoramento fiscal, é algo que já existe na maioria dos estados, Já é algo, possivelmente nos estados menores ainda não existe, o governo federal quer garantir que em todos os estados isso passe a existir. A terceira também é algo mais formal, aqui em Minas já existe isso, a CEPLAG, desde o governo Aécio Neves, já faz muito isso, avaliação de programa, essa coisa toda, tudo isso já é feito em Minas Gerais. O quarto item é mais polêmico, é a elevação da alíquota de contribuição previdenciária, dos atuais 11% para 14%, e o patronal, consequentemente, indo para 28%. Tem um período de implementação de 3 anos, mas é
mais um ponto que onera diretamente o servidor. Né? Antes contribuía 11%, a Sandra falou aqui do histórico de 98, né, que era Previdência mais Saúde, agora a Previdência vai para 14%. Onera também o patronal, onera o próprio setor público, né, porque tem que automaticamente ir para 28%, a contribuição patronal. E o item 5, que é igualar a situação do servidor estadual ao servidor federal. Aí depende, né? Pode haver situações onde o servidor federal tenha mais benefício que o servidor estadual, aí vai ficar melhor para o servidor estadual, mas pode ser o contrário. Né? Depende da situação de cada estado, de cada carreira. O item 6 é um item também que é bastante controverso. Eu vou precisar no Estado limitar o crescimento da minha despesa. É mais um item que trava a ação governamental. Né? Quando a gente fala isso, talvez alguns economistas vão para a televisão e falam assim, mas isso é uma coisa de responsabilidade. Né? O governo tem que ser responsável com o gasto público. O problema é que o gasto público ele é estratégico. Né? Quando eu decido fazer um determinado gasto, venha a exceder esse limite de 80% do crescimento da receita do ano anterior, pode ser que eu esteja fazendo aquilo estrategicamente, em um determinado setor que no longo prazo vai me trazer mais arrecadação. Então, se tem uma lei que está me travando a ação pública, na minha opinião, né? Eu acho que isso é um retrocesso. Não que não tenha que haver responsabilidade com o gasto público, obviamente que tem. Mas o gestor estadual ele tem que ter alguma liberdade para fazer política econômica. Teve outro item lá que está proibindo de conceder vantagem tributária ou financeira. Eu proíbo em todos os casos, eu não tenho nem a possibilidade de analisar uma situação específica que no médio e longo prazo pode significar, na verdade, maior receita para o Estado. Né? Isso são as medidas de longo prazo. Se por um acaso o Estado ainda quiser, ele teve a redução das suas prestações, né? Como se a gente fosse no banco. Eu vou no banco, renegocio a minha dívida, eu vou pagar em vez de pagar em 5 anos, eu vou pagar em 20, então eu vou pagar uma prestação menor. Agora, se eu quiser que ela fique ainda 40% menor, esse desconto adicional de 40% é limitado a 160 milhões de reais, eu tenho que adotar mais algumas maldadezinhas que estão sendo impostas. Então, já teve a redução pelo contrato. Se eu quiser ou precisar de 40% adicional, eu tenho que fazer mais o seguinte. Aí eu vou bater mais no cargo comissionado. Estado, você quer 40% a mais do que eu já te dei desconto? Então, corta mais 20% de cargo de livre provimento. Né? Olha que interessante, de novo. Na medida inicial, para poder receber o benefício da União, do contrato mais longo, primeiro eu bato direto na carreira do servidor. Bato com força. Né? Não pode mais vantagem adicional, não pode nada. E 10% no cargo de livre provimento. Então aqui agora, se você quiser 40% a mais, aí você tira 20% adicional, né, de gasto com cargo em livre provimento. Aqui também é que eu vou optar por vedar a operação de crédito. Eu vou proibir o ente federativo de tomar dinheiro emprestado no mercado financeiro. Só que, por que eu não faço isso lá? Né? Em vários estados, a dificuldade que tem sido gerada na gestão orçamentária, ela decorre muito disso aqui. O Estado está endividado também com o mercado financeiro. Então, por que eu não vedo a contratação de operação de crédito com o mercado financeiro lá nas primeiras opções também? Ou então eu não controlo melhor na lei de responsabilidade fiscal? São críticas que podem ser feitas ao projeto. Outra coisa muito interessante, limitação com despesa de propaganda. Só aqui que eu toco nesse assunto. 50% da média anterior, dos últimos 3 exercícios. Eu vou, então, gastei em média 5 bilhões nos últimos 3 exercícios, estou limitado a 2,5. Por que eu só discuto isso aqui? Por que eu não discuto isso na lei de responsabilidade fiscal estadual? O que é mais interessante para a sociedade? Gastar o Estado com propaganda ou gastar com o servidor público? Gastar com serviço público? Essa é a pergunta que se coloca naturalmente quando você vê uma imposição dessa aqui. Aí são coisas mais formais.
para que o projeto seja assinado imediatamente, o governo vai ter que mudar a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, desse ano, e já vai ter que ter encaminhado o projeto para o ano que vem. Esse primeiro item. Bom, além dessas alterações que estão previstas de curto prazo, os 24 meses, a criação da Lei de Responsabilidade Fiscal Estadual e as exigências adicionais do 40% de desconto adicional, o projeto também vai impor alterações na Lei de Responsabilidade Fiscal Federal, na lei que já existe, que também vai ter um rebatimento muito importante no Estado. Então vamos lá. Falando rapidamente, só para contextualizar, a montagem do orçamento é dividida em 3 grandes itens, vamos dizer assim: o plano plurianual, que é um plano de ação governamental que abarca vários anos, abarca do segundo ano de um determinado mandato até o primeiro ano do mandato seguinte, a lei orçamentária anual e a lei de diretrizes orçamentárias. Esse projeto ele prevê alterações nesses itens da montagem do orçamento, vamos dizer assim. No plano plurianual, durante o período de vigência dele, ele vai ter que determinar um limite para o gasto público. Então, quando eu montar o meu plano plurianual, eu vou dizer: o meu gasto público, União, governo federal, vai ser de X% do produto interno bruto nos próximos 4 anos. Mais uma limitação à ação governamental. E nos estados, isso vai ser um percentual da receita primária total dos estados, municípios e Distrito Federal. Então, mais uma vez, eu tenho um mecanismo legal que me limita a minha ação governamental. Isso é muito perigoso. Além de limitar o gasto, a quantidade de dinheiro que eu posso usar como percentual do PIB ou como percentual da receita primária, o plano plurianual também vai ter que limitar o crescimento da despesa de pessoal. Eu tenho um limite primeiro para o gasto total, eu vou limitar também o meu crescimento da despesa com o pessoal. E ele vai ser um percentual do crescimento da receita corrente líquida. Hoje, nós já temos na Lei de Responsabilidade, na LRF, Lei de Responsabilidade Fiscal, um limite para o gasto com o pessoal. Então, além de limitar o meu gasto com o pessoal anualmente, o montante, agora eu vou ter que limitar o crescimento desse gasto. Se a gente pensar na carreira do TJ, por exemplo, a gente tem, teoricamente, a promoção horizontal, a progressão e a promoção vertical. Teoricamente, principalmente a vertical, vocês sabem disso muito bem. Então, se eu já tenho como limite a questão da lei, da receita corrente líquida, e agora eu ainda tenho um limite adicional. Eu tenho que limitar o meu crescimento de gasto pessoal com algo que, a princípio, não tem nada a ver com a dinâmica da minha carreira. A receita corrente líquida não guarda nenhuma relação com a dinâmica da carreira do TJ. Nenhuma. Então isso é uma restrição gravíssima. No momento em que ela estiver crescendo, tudo bem. A receita corrente líquida está crescendo, a economia está crescendo, ok. Em momentos como o atual, a gente vivenciou isso no ano passado, uma argumentação muito forte no tribunal de que não era possível conceder nem a database, isso dificulta enormemente a negociação. Então é mais um mecanismo dentro da lei para dificultar a negociação coletiva dentro do tribunal e em todo o setor público. O plano plurianual vai ter que também fixar critérios para concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer tipo. Veja bem o tamanho da confusão que isso pode criar. O meu plano plurianual vai fixar os critérios para concessão de vantagem, de aumento, de reajuste. Eu já tenho na Constituição Federal o artigo 37 prevendo a revisão geral. No caso do TJ, já tem a legislação estadual prevendo a database. E eu tenho agora uma outra lei, uma mudança na lei que já existe, que quer fixar critérios. A LRF obrigando o plano plurianual a fixar critérios. Critérios para concessão durante os 4 anos. Olha o tamanho do pepino. Então, se eu tenho uma situação, eu fixo o meu plano de 4 anos, e no meio do caminho a realidade econômica muda completamente. Eu tenho no começo, lá quando eu fixei o plano, uma situação difícil, e no meio do caminho a economia começa a crescer. Então eu vou ter que fazer a disputa de novo pela readequação dessas
todos esses itens: vantagem, aumento, reajuste. Porque está fixado no meu plano plurianual de uma determinada maneira, só que a situação melhorou. Mais algo para complicar ainda mais o processo. E algo que me parece interessante a princípio, que é fixar limite para despesa com terceirização. Agora aí depende, né? Pode ser que ele fixe um limite altíssimo. Interessante é que no momento da formatação do plano, vai ter que haver disputa para fixação de um limite baixo. Né? Eu vejo tudo isso aqui como um criador de dificuldade. Né? Todo dia já tem que se fazer uma disputa com relação a um tema. São mais diversos temas que vão ter que ser disputados. A agenda nossa vai ficar mais lotada ainda para fazer disputa, no momento da construção do plano plurianual do governo. Alteração no conceito de despesa com pessoal. Mais uma alteração que o projeto prevê na Lei de Responsabilidade Fiscal. Então agora eu vou incluir os terceirizados. Atividade fim, atividade finalística, no meu conceito de despesa de pessoal. Antes eu não incluí. Né? Atividade fim. Só atividade MEI que entrava lá em outras despesas de pessoal. Agora atividade fim vai entrar lá também. O que isso significa? Vamos supor, antes não estavam lá 500 mil reais por ano, agora vão estar. Ou seja, é mais um complicador, estou falando do ponto de vista financeiro, mais um complicador para a negociação. Por quê? A minha despesa de pessoal aumenta. Então eu fico mais apertado com relação ao limite da lei. Né? Tenho aqui a previsão de mais uma vedação de concessão de aumento, reposição ou redução de carga horária sem a proporcional redução de remuneração nos últimos 180 dias anteriores ao final do mandato titular do respectivo poder ou órgão. Mais uma vedação à concessão de vantagens remuneratórias. E vou passar rapidamente para o item 3, que é o mais importante. Né? Hoje, a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela prevê o limite prudencial e o limite de alerta. Né? Vamos por parte. Eu tenho a receita corrente líquida do Estado, e o ente ou o poder, ele pode gastar até 95% do limite que ele tem direito. Vamos para o caso do TJ. O TJ tem direito a gastar 5,91% da receita corrente líquida. Só que o limite prudencial é de 95% desse 5,91%, que hoje é 5,6145%. Né? Foi toda a discussão que nós fizemos no ano passado. Então, quando eu passo esse 5,6145%, a lei prevê uma série de medidas que têm que ser tomadas. O que a alteração na lei está prevendo é que deixe de ser 95% e passe para ser 90%. Ou seja, hoje eu posso gastar até 5,6145%, que é o nosso número mágico. Todo mundo conhece esse número. A partir do momento em que isso valer, vai passar para 5,31%. Ou seja, fica pior ainda. Fica mais difícil negociar. A margem de negociação fica ainda mais complicada. E o limite de alerta, que hoje é de 90%, hoje é o 5,31%, a mudança prevê que ele caia para 85%. Então, quando o tribunal estiver gastando 5,01, mais ou menos, acho que está no próximo, deixa eu colocar no próximo número exato. 5,02, quando o tribunal atingir 5,0235% da receita corrente líquida do Estado, aciona-se o limite de alerta, que na lei não tem nenhuma implicação, né? Mas o fato é que ele está ficando ainda mais baixo. Hoje ele é de 5,31%. Né? Então isso aperta ainda mais o processo de negociação. O tribunal pode gastar menos com o pessoal, né? Se essa alteração na lei vingar. Aí eu fiz uma conta aqui, só para a gente poder ter uma ideia do que isso significa numericamente. Se esses novos limites passarem a valer, no ano passado, o tribunal teria ultrapassado o limite de alerta, porque ele ficou em 5,10 no ano passado. E em 2016, ele poderia gastar esse valor aqui com o pessoal, de gasto líquido com o pessoal. 2,722, 2,722. Só que está orçado 2,873. Então, quando eu faço o limite prudencial cair de 5,6145 para 5,31, eu estouro o orçamento que já está feito.
Isso demonstra claramente como que esse é o item que pega mesmo, né? Todos são importantes, mas esse item pega muito, é muito significativo para nós. Uma outra conta que eu fiz, pegando todos os TJs estaduais do Brasil, só para a gente ilustrar, mais no Distrito Federal, no ano passado, 3 tinham ultrapassado o limite prudencial. Só para deixar claro ali, aqui em Minas o limite prudencial é 5,6145, porque tem que dividir com o Tribunal de Justiça Militar. Tá? Nos outros estados, onde não tem, na maioria não tem, aí o limite prudencial é 5,7, é só isso. Então, 3 tinham ultrapassado o limite prudencial no ano passado. Se o limite prudencial for de acordo com o que a lei está prevendo, que é 5,4, 90% do máximo que o tribunal pode gastar, o número de estados passaria a ser de 9. Então, 3 tinham ultrapassado o limite prudencial. Se fosse o limite novo, que a lei está querendo que seja, 9 teriam ultrapassado. E no caso de limite de alerta, 9 tinham ultrapassado. Isso passaria a ser 14. Então, essa mudança na lei automaticamente dificultaria a situação de praticamente todos os estados do país. Ok. Há uma série de mudanças que o projeto de lei está prevendo, né? Uma série de adaptações que os estados vão ter que fazer na relação entre receita e despesa, mas pode ser, por exemplo, que o estado gaste mais do que o que a lei está prevendo. A lei fixou lá em 80% do crescimento da variação da receita corrente líquida como limite para o gasto. Só que pode ser que, eventualmente, o estado não consiga atingir essa meta. Então, para que o gestor público não seja punido, a lei também está prevendo algumas medidas adicionais de corte que o Estado tem que tomar caso esses limites não sejam respeitados. Isso se divide em 3 estágios. Veja bem, eu tenho uma série de limites que a lei está impondo para gasto público. Resumindo, falando em português bem claro, eu estou limitando o meu gasto público. Se eu não conseguir, se eu ultrapassar esse limite, eu tenho que tomar medidas para voltar para trás. Eu tenho que tomar medidas para não gastar mais do que eu posso. É isso. E eu vou fazer isso em 3 estágios. O primeiro deles, restrição à ampliação do quadro de pessoal. Então, caindo em cima de pessoal de novo. Vou fazer mais corte de pessoal. Vedação à criação de cargos, funções, alteração da estrutura de carreira, contratação de pessoal. Então, se eu estiver estourando o meu limite de gasto, a primeira coisa que eu vou fazer, restringir a ampliação de quadro de pessoal. Segundo, restrição a reajuste real de salário dos servidores. Está estourado o meu gasto, o gasto que a lei prevê, vou restringir o aumento real do servidor. Mas se o servidor estiver demandando, estiver precisando, a gente teve um caso aí da Justiça Federal, uma defasagem gigantesca, demandando 80% de reajuste, né, arredondando. Não pode. Não pode. Se caso aquilo tenha sido reajuste real. E além disso, de novo, com menos destaque, a redução de despesa em cargos de comissão. Né? Sempre com menos destaque. Primeiro, está no bojo das medidas que tem que ser tomadas, sim, mas me parece algo muito tímido, né? 10% só, é pouco. Poderia ser mais. Se esse primeiro estágio não for suficiente, eu estou gastando mais do que eu posso, aí eu fiz tudo aquilo que está previsto no primeiro estágio. Não deu, continuo gastando mais do que eu posso, passo para o segundo estágio. O item 1. Não posso conceder nem reposição salarial, nem reposição de perda inflacionária. Aqui, a lei, nesse ponto, o projeto de lei, não deixa claro a questão da revisão geral anual. Deveria deixar, deveria ser exceção, porque afinal de contas é algo que está previsto na Constituição, é algo que está previsto também em lei estadual, mas ele não está falando. Ela simplesmente fala: segundo estágio, medida que tem que ser tomada, vedação à reposição de perda inflacionária, está descrito no item 1. Redução de mais 10% na despesa com cargo de livre provimento, cargo comissionado. De novo, só 10%. Se isso também
não for suficiente para continuar gastando mais do que eu posso, mesmo tendo tomado todas essas medidas, eu passo para o terceiro estágio. Primeiro item do terceiro estágio: vedação ao aumento real do salário mínimo. Conquista histórica da classe trabalhadora na década passada, né? Salário mínimo registrado pelo PIB mais inflação, ou seja, tem ganho real do salário mínimo. Um dos maiores processos de ganho real do salário mínimo da história do país. A lei está vedando isso. Se eu tiver que chegar no terceiro estágio, acaba a política de valorização do salário mínimo. Bom português, é isso que está sendo feito, né? Segundo ponto: corte nas despesas de benefícios. 30%, né? Vantagens de natureza transitória, transferências diárias, etc. Que é algo até que, né, não tão impactante, depende do ponto de vista, mas enfim, é mais um corte que vai ser colocado em cima do servidor, né? Mas, mais uma vez, é redução de gasto com o pessoal. Implantação de programas de PDV, né, o estágio final previsto pelo terceiro estágio, né? Nada deu certo, vamos começar a fazer programas de demissão voluntária e, consequentemente, precarizar ainda mais o serviço público, né? Já que agora vamos pensar bem, né? Isso aqui é uma hipótese, mas eu coloco um programa de demissão voluntária, o servidor sai, agora a minha despesa de terceirizado para atividade fim, ela entra no meu cômputo de gasto com o pessoal. Qual que é uma possibilidade que eu posso ter? Contratar terceirizado para substituir o servidor que está saindo, né? Isso pode ser um processo significativo de precarização do serviço público, né? Como a Sandra falou, do atendimento ao cidadão, né? Que é a finalidade do serviço público, né? O atendimento ao cidadão, que paga os impostos, que financia o serviço público. Então, é o último item do terceiro estágio. Está relacionado com o que a gente viu lá atrás, a questão de a gente se incluir o gasto com terceirizado de atividade fim na despesa de pessoal. Pode ser que no médio, então vamos fazer, mais uma vez, hipótese, pode ser que no médio e longo prazo eu vá substituindo servidor de carreira, servidor concursado, que tem compromisso com o serviço público pelo terceirizado, porque a gente sabe como é a situação do terceirizado em relação à precarização das condições de trabalho, né? Remuneração e tudo mais. Não tem uma ligação direta com o serviço público. Ele é funcionário de uma empresa que presta serviço para o ente público. Então abre-se essa possibilidade teórica, né? Mas é algo também que a gente deve prestar atenção. Está relacionado nesse projeto. Aí, por fim, para poder amenizar um pouco toda essa gama de medidas contrárias ao serviço público, contrárias ao servidor público, existe um mecanismo que está sendo criado, que é um mecanismo de regime especial de contingenciamento. A gente está vivendo agora uma situação que o PIB do país está crescendo, melhor, está caindo mais do que 1%. Ano passado ele caiu 3,8%. É uma situação, como eu já falei anteriormente, que resulta na queda da arrecadação por parte do Estado. Então, nessa situação, naturalmente, o Estado, a União, não vai conseguir cumprir todas essas imposições que a lei está colocando, né? Então, se isso estiver acontecendo, esse regime especial ele foi criado para manter algumas despesas obrigatórias, mesmo nessa situação de queda de receita, e mesmo que esses limites da lei estejam sendo ultrapassados, né? E são itens prioritários, né? Segurança, educação, saúde. Então, se eu tiver um cenário de crise, que é o cenário atual, eu posso, a lei dar esse mecanismo para manter essas despesas prioritárias, né? Mas a gente já viu ao longo da exposição aqui que a despesa de pessoal em si não é prioritária. O funcionário público nesse projeto de lei não é prioridade, né? A prioridade aqui se coloca de maneira bem genérica: segurança, educação e saúde, que é o sonho dos economistas liberais, né? Um Estado que só serve para segurança pública, para mais nada, né? Educação e saúde nem entra aqui, né? O sonho do economista liberal é que a educação seja privada, SUS também, tudo privado, tudo regido pelas leis do mercado, né?
cada um por si, Deus por mim. Esse é o sonho do economista liberal. É isso, a exposição é essa. Acho que agora a gente vai abrir para perguntas, né? Sobre essa questão, eu queria que deixasse mais claro para o servidor, que além de reduzir o limite de gasto com o pessoal, pelo que a gente entende, então, da explicação, além de haver uma redução imediata do percentual, né, de possibilidade de gasto com o pessoal, ainda se leva despesas que hoje não são computadas, imediatamente elas passaram a ser computadas, né? Então, isso vai além de reduzir o limite de orçamento para gastar com o pessoal, quando eu levo uma nova despesa, então eu já reduzo ainda mais do que está previsto na lei, né? Isso, vamos tentar pensar um exemplo numérico aqui rápido, só para ficar claro. Vamos supor que hoje o valor que eu uso hoje para gastar com o pessoal, que entra no cômputo da lei, seja 100. Né? 20 que eu uso para terceirizar a atividade fim não está lá, pela definição da lei. A partir dessa lei, esses 20 vão entrar lá. Então, ao invés de 100, são 120. Vamos supor que a receita corrente líquida do Estado fosse 1.000. 100 em relação a 1.000 dá 10%. 120 em relação a 1.000 dá um valor maior. Então, prejudica ainda mais a discussão da possibilidade de concessão de todos os benefícios que o servidor necessita, database, carreira, tudo que está previsto. Por quê? Fica ainda mais difícil não extrapolar o limite da lei. Aí você soma a isso o fato que o limite deixa de ser 5,6145 e passa para 5,3. Então a situação fica mais complicada para se realizar a negociação. E, Serrano, também é uma observação que a gente faz, então, assistindo a palestra, é que, embora, em princípio, a database, a revisão geral esteja protegida, no momento em que você estabelece o limite ainda maior hoje de gasto com o pessoal, na prática isso pode estar significando a privatização, no momento em que aí fica mais inviável, assim que eu considero a database, aí eu extrapolo esse gasto com o pessoal estabelecido, então eu tenho que promover, digamos, os cortes, né? Já passo a não ter que economizar, e sim a promover cortes. E aí fica menor ainda a possibilidade de reposição de quadro, né, de pessoal, né? Porque hoje a gente já convive com uma realidade que o Tribunal de Justiça nem repondo aposentadorias, né, as vacâncias mais. E aí, nessa hora, então, piora essa situação de reposição de quadros, né? Exatamente. Eu acho que até, como eu falei, caminha muito na direção da terceirização. Né? Porque se o gasto com terceirização, atividade fim, entra no cômputo, então eu tenho vacância por aposentadoria, por PDV, o que eu vou fazer? Eu vou contratar o terceirizado, ele não tem database. Eu não vou ter que ter aquele aumento de gasto adicional com ele. Ele não tem database, ele não tem progressão, não tem promoção horizontal, não tem promoção vertical, o servidor também tem um pouco, né? Ele já na realidade atual. É muito mais simples. Contrato terceirizado, aí eu consigo atingir o limite da lei. Né? Eu troco. Né? Porque pode até ser que no curto prazo o terceirizado custe a mesma coisa, mas no longo prazo não. Ele não tem database, é uma relação do ente público com a empresa que o ente público está contratando. A relação de trabalho é entre o terceirizado e a empresa contratada. Ainda mais com esse projeto de terceirização que está lá no Congresso Nacional, né? Que está prevendo a legalização da terceirização da atividade fim. Né? E se insere nesse contexto. Né? O projeto de lei 257 se insere nesse contexto. São todas formas de atacar a classe trabalhadora. Né? Precarização do serviço público, precarização do trabalho no setor privado, está tudo relacionado. Né? Então a disputa ela tem que ser comum. A disputa, existe a luta de classe. Né? Pessoal, muita gente acha que não, mas existe. A luta de classe não, pô, é trabalhador versus capital, não tem jeito. E a gente tem que estar unido para poder fazer a disputa. Né? Nessa relação de precarização do trabalhador, nós temos aí uma afronta da Constituição, que o acesso ao serviço público foi estabelecido na Constituição de 88,
né? E nesse sentido, pelo que você demonstrou o tempo todo, nós temos essa precarização no sentido de desrespeito à Constituição e de valorização, de mais uma vez, daquele comissionado. Né? Isso. Em todo momento, no projeto de lei, eu tento impor condições para vedação e para corte de gastos com o servidor. Né? Mas quando eu vou cortar o cargo de livre provimento, que é o cargo de chefia, né? Que são os cargos mais altos, que ganham mais, né? O cargo de comissão, eu sou sempre tímido, né? O projeto é tímido no corte, né? 10%, no segundo estágio 20%, é tímido. Né? Ele é muito incisivo na diminuição e na retirada do direito do servidor e bastante tímido na retirada do cargo de livre provimento, que é o cargo de chefia, né? Quem atinge indicação, tem diversas situações, né? Que, na minha opinião, retratam esse quadro maior de disputa capital e trabalho. Né? O trabalho, lá mais fraco, sempre sendo oprimido, sempre sendo pisoteado e cada vez mais. Né? Na verdade, é quem paga o pato. Né? Essa questão de pato que está na moda aí, quem paga o pato somos nós, trabalhadores. Tiago, achei muito importante aquilo que você colocou em relação à dívida. A gente vê algumas iniciativas ainda tímidas do movimento sindical, discutindo isso, aquela auditoria da dívida, uma atenção maior em discutir essa questão da dívida. Eu acho que é um grande contraponto mesmo que a gente tem para não ficar parecendo, né, que não é verdade, que a grande luta que a gente faz, quando faz a defesa dos direitos do servidor público, com certeza estamos fazendo do acesso da sociedade mesmo a um serviço público de qualidade, com interesse que as pessoas se capacitem ainda mais para fazer a disputa pelos cargos e durante, após o exercício mesmo, continue nesse processo de capacitação com horizontes maiores, permanecer no serviço público se especializando. Então, esse ponto da discussão, sobretudo com relação à dívida, é fundamental, essa dívida pública, porque abre a possibilidade de a gente sair só da luta corporativa, que muitos entendem que a gente está fazendo só a luta corporativa, mais difícil explicar até para a sociedade que a gente efetivamente está preocupado com ela, para mostrar efetivamente esses ganhos, né? Que é o ganha-ganha o tempo todo, independente de governo, independente de ideologia, o sistema financeiro, né? A gente viu agora uma possibilidade, por comentários de muitos economistas, sobre a utilização dos recursos, das reservas, né, do país. Aí logo no primeiro momento falou, não devem ser investidos em estrutura, né? Para pagar a dívida pode, né? Mas para a dívida para infraestrutura. E sempre se cobra, sempre os próprios empresários reclamavam que um entrave para o crescimento do país era a falta de infraestrutura, portos, aeroportos, estradas, rodovias e tudo. E aí na hora que se cogitou em pegar, e não é legal utilizar as reservas, são recursos do país mesmo, para incentivar isso, veio todo esse debate em função que os recursos prioritariamente deveriam ser usados no pagamento da dívida pública. Então, assim, a gente tem acompanhado alguns debates aí pelo país, mas esse ponto que você tocou, assim, parabéns mesmo por essa observação aí. Eu acho que abre um canal mais fácil da gente discutir com a sociedade e principalmente o volume. Aquele índice de mais de 60% de crescimento de um ano para o outro, não tem nada no sistema financeiro ou de qualquer discussão que a gente faça que aproxime daquele índice. É um crescimento absurdo. Parabéns mesmo. Isso está muito relacionado, esse é um tópico que eu nem coloquei, uma questão muito importante da reforma tributária. Né? A gente viu ali 500 bilhões de juros, né? Dificuldade do Estado de arrecadar, de aumentar a sua arrecadação para dar conta das demandas da sociedade. Aí ele compromete 38% da sua receita para pagar juros da dívida pública. E além disso, ele não consegue ele não consegue cortar essa despesa, por causa da questão política, uma pressão muito forte, né, do mercado, e a nossa pressão é fraca, a gente tem que reconhecer, nós trabalhadores, todos nós. E além de tudo tem a questão tributária, né, porque nós trabalhadores, nós pagamos muito imposto. IPTU, IPVA, ISS, ISSQN, imposto de renda, tudo que compra. Mendigo na rua que toma uma cachaça debaixo da ponte, ele paga imposto. Agora, o cara que ganha juros sobre capital próprio não paga imposto. Lei de 1995, não tem imposto. Não paga. Né? Imposto de renda. Quem ganha R$6.000 paga a mesma coisa que o cara que ganha 100 mil.
Né? Isso é um absurdo. Não faz sentido. Esse ponto também é um ponto de disputa muito importante do movimento sindical. Forma tributária e dívida pública. São dois pontos muito importantes. Tiago, nós tivemos uma pergunta aqui de Juiz de Fora, da Lu, que ela recebeu uma mensagem de que esse projeto de lei foi retirado de pauta e que só voltará quando os artigos que atingem servidores forem retirados. Ela faz, né, se isso é pertinente ou não, se isso realmente é um fato. Eu confesso que eu não sei se foi retirado de pauta, mas eu acompanhei uma discussão com os nossos colegas de ES em Brasília, que existe uma pressão por parte de alguns parlamentares para que o projeto seja separado em dois. O mais importante agora, que é readequar a dívida dos estados, o pagamento da dívida dos estados, aprova isso, tudo bem, dá uma folga orçamentária para os estados, e as contrapartidas discute depois. Porque veio pronto, né? Veio da cabeça de alguém pronto a questão da contrapartida. Vai ser assim, assim, assado, pronto, acabou. Não foi discutido com a sociedade, não foi discutido com o movimento sindical, não foi discutido no Congresso que nos representa, né? Com todos. Não foi discutido em lugar nenhum, foi de cima para baixo. Mas eu confesso que depois a gente eu posso procurar mais, a gente coloca no site. Nós verificamos antes de vir que realmente aconteceu isso, estava previsto na pauta de ontem, do plenário, né, da Câmara, e realmente foi retirado. Agora, também a gente tem a informação de que isso causou uma mobilização de governadores, né? Então, eu acho importante a gente voltar a frisar que aí vai ser a disputa, porque o mercado vai pressionar para que o projeto seja votado. Exatamente. E nós, como trabalhadores, temos que pressionar para que ele seja retirado definitivamente. Né? Então eu penso que vai depender muito do resultado da luta. Se não tiver, né, essa correlação de forças, né, o trabalhador for muito pequeno, esse projeto volta, ele está tramitando em regime de urgência, né, trava a pauta da Câmara, então ele vai ser aprovado, assim como vários projetos foram aprovados em Minas, na base de passar, de tratoragem mesmo, projetos que prejudicaram os servidores. E já passaram outros em Brasília, né? Então ele foi retirado, mas eu penso sim que a manutenção dessa retirada vai depender muito do poder da mobilização dos servidores, né? Ele não foi arquivado nem rejeitado. Foi arquivado, ele foi rejeitado, ele está só parado. Eu entendo, Sandra, que nós trabalhadores não temos consciência da nossa força. Se a gente estivesse constantemente mobilizado, lutando por aquilo que nos interessa, a gente conquistava tudo, porque nós somos a maioria. Empresários, grandes empresários, falando de grandes empresários, né, que têm interesse nesse projeto, são poucos. Numericamente, né, nós somos milhões, nós somos 100 milhões de pessoas. Se a gente estiver mobilizado de fato para lutar contra aquilo que vai contra os nossos interesses, a gente consegue vencer. Né? Precisa de mobilização, muita mobilização. Eu entendo, né, assim, faço uma crítica de que eu acho que os trabalhadores já terceirizaram a luta, né? Porque eles terceirizam para que alguém faça a luta por eles. E a força da classe trabalhadora está na união de todos. E não você terceirizar, colocar alguém para fazer uma luta imensa na defesa do seu direito também. Então já é uma terceirização aí da luta que é importante a gente que faz tanta crítica à terceirização do emprego, né? A fazer essa crítica, autocrítica, de terceirizar a luta, né? Deixar para alguns trabalhadores fazer. E aí a minha última observação também, para a gente encerrar, acho que tem mais alguma pergunta, né? Não, meu. É sobre, se a gente não pode entender que não é uma coincidência a tramitação, porque agora o projeto de lei, né, sendo aprovado na Câmara, ele vai para o Senado, né? E o da terceirização já passou pela Câmara e está no Senado. E aí, na Câmara, no momento em que foi, inclusive, chegou-se a apresentar essa emenda de terceirização da atividade fim, e ela foi derrotada ali, mas de uma forma que permite a terceirização, eu digo atividade fim, na administração pública direta, né? Porque ela já permite na indireta. Agora, e aí, quando esse projeto passar pela Câmara, os dois podem tramitar conjuntamente, e aí o golpe fatal ser a aprovação de uma emenda, alteração no projeto de terceirização, terceirizando definitivamente a atividade fim, inclusive do poder público, né, dos órgãos públicos da administração direta, né?
Então, isso pode não ser uma coincidência, pode ter sido já assim, olha, nós estamos aprovando um projeto de terceirização, digamos assim, mas que está excluindo a administração direta. Então, não está valendo muito, não está resolvendo tudo. Aí eu vou, encaminho um projeto que eu determino que os terceirizados entram no limite de como você explicou, e ao mesmo tempo, então, vai chegar esse projeto lá na Câmara que eu possa aí sim retirar de pauta para na calada da noite, para um dia em que a gente já tiver se desmobilizado, estiver desatento, o projeto ser pautado, votado e aprovado e né, não ter mais o que ser feito. Né? Sem dúvida, porque você está colocando a terceirização da atividade fim no cálculo do gasto pessoal, da lei de responsabilidade fiscal, e ao mesmo tempo tentando aprovar o projeto de terceirização. Né? Olha, já que agora o terceirizado fim está na minha conta, então aprova de uma vez a terceirização da atividade fim da administração direta. Tudo casado, né? Claro que a gente não pode afirmar com 100% de certeza, mas transparece isso, né? Fica parecendo isso. Né? Por isso que a mobilização ela não pode só ser grande, ela tem que ser grande, forte e constante. Não pode parar. A luta tem que ser continuada, não dá para parar. A gente agradece, né, as explicações do Thiago. Acho que agora a gente tem mais motivo para se mobilizar, ficar atento, participando dos debates, das manifestações que vão acontecer aqui em Minas Gerais, vão acontecer em Brasília, porque, como o Thiago chamou a atenção o tempo todo, e demonstrou para a gente agora, de uma forma, né, que até a gente mesmo tinha algumas dúvidas mesmo, estamos tentando estudar o projeto, que é complexo, tem as armadilhas que a gente não percebia, né? Tem alternativas, como você falou, né, sobre que pode incidir toda essa economia aí do pagamento da dívida, né, dos juros da dívida, e que não está sendo discutido. Então eu penso, né, que a nossa categoria, que os servidores públicos em geral e que a sociedade agora precisam entender mais esse projeto, fazer uma reação imediata, né? Fazer uma reação imediata, porque tudo está tão confuso que dentro de uma confusão maior, né, que é a discussão de impeachment ou não impeachment, um projeto desse passa até sem ser percebido, né? Então a gente convida a categoria, os servidores a participar do ato amanhã, e não só desse, a fazer esse trabalho constante e de luta e enfrentamento, porque o mercado está jogando pesado, né? Ele está exigindo de forma pesada terceirização, aí já estava tramitando o projeto de terceirização, e agora esse projeto que limita os gastos com o pessoal. Daí, gente, não adianta a gente fazer luta por plano de carreiras, não adianta a gente imaginar ou fazer uma luta, né, ou continuar reivindicando e lutando por um auxílio-saúde. Né? Nós estamos caminhando para a perda. Agora, exatamente, o quadro de pessoal, nós temos comarca hoje em dia que já tem 2 servidores trabalhando na secretaria. Né? E aí, com tudo isso, qual que é a perspectiva desses servidores? Nós temos aí uma ilusão, que é o processo judicial eletrônico reduzindo o trabalho, a gente está vendo que é o oposto, que ele põe o trabalhador trabalhando em casa. O servidor tem tanta pressão que no local de trabalho ele faz aquele trabalho dele, mas tem os processos que ele tem que movimentar, que na casa dele ele entra. Então, assim, isso vai cair no colo do servidor. Né? E a reposição feita via terceirização, a gente sabe que é uma mão de obra precária, que ela não tem treinamento, que por ela ser, inclusive, descartável, digamos assim, né? Então, assim, não tem aquela perspectiva de continuidade do serviço, de valorização da carreira, né? E aí perde tudo, né? O servidor e a sociedade. Né? Tem um exemplo muito caro para nós aqui em Minas, que é o exemplo da CEMIG, né? O cara que sobe no poste foi terceirizado. Antigamente, né, vamos lá, equipe do poste, 5, 6 funcionários, porque tem todo um esquema de segurança que tem que ser feito. Você terceiriza, a empresa para ter custo baixo, coloca um cara lá, ele morre eletrocutado. Esse é o caso da CEMIG, no caso do judiciário é diferente, mas é para ilustrar o que significa o processo de terceirização. É diferente, só que ele não vai morrer eletrocutado, mas ele vai morrer por um estresse, estafa, né? A diferença é só da forma como vai morrer, né? Mas é verdade, foi bom você ressaltar isso, porque tinha essa discussão que a gente fazia na época da terceirização. O sindicato que representa, né, os eletricistas estão fazendo essa discussão.
da quantidade de trabalhador morto após essa terceirização das atividades. Porque não há um investimento em treinamento, não há uma preocupação, e aí morreu um, repõe com o outro terceirizado, porque ele não faz parte do... Né? É assim que é hoje tratado, é como um descartado. Né? Tudo isso se encaixa nessa discussão, por isso que eu quis colocar essa questão da discussão da dívida, da reforma tributária, porque tudo vem de lá. Né? Eu preciso cortar custo e corto a qualquer custo, né? Eu corto a qualquer custo. Eu sacrifico vida de pessoas, né? Sacrifico a vida, a qualidade de vida do trabalhador, do servidor público, a qualidade do serviço público, em troca de lucro. Enquanto que nós vimos ali 38% do orçamento da União para pagar juros da dívida pública. Né? De novo, a pessoa que ganha 300 mil reais paga o mesmo imposto de renda que a pessoa que ganha 5 mil. Né? Tudo vem daí. Por isso que a discussão tem que ser feita a partir daí. Não dá para discutir do fim. Tem que discutir da origem. Né? A origem do problema é essa. Então, gente, uma boa noite para todos os presentes, os que nos assistiram, né? A gente agradece mais uma vez o Thiago. A gente agora está mais preparado para combater o projeto, porque a gente tem mais informação, saber por onde fazer o enfrentamento, né? Muito obrigada a todos, né, que assistiram a palestra. Uma boa noite.